O seu filho, a sua filha, tem escoliose e ele tem menos de 10 anos? Então esse vídeo aqui é para você. Esse tipo de problema, hoje em dia a gente chama de escoliose de início precoce. Antigamente a gente dividia em um monte de classificações, mas se entendeu que basicamente elas se englobam em curvas grandes em crianças pequenas. Esse resumo mostra o tamanho do desafio que é meninos com menos de 10 anos com uma coluna torta. Isso traz um grande desafio porque esses meninos, essas meninas vão ter muito tempo para crescer e muito tempo para essa curva piorar. Isso é muito ruim. O tempo está jogando contra a gente, contra a sua filha, contra o seu filho. Não existem opções que são perfeitas para esse tipo de menino. Cada tratamento, cada paciente deve ser individualizado. Principalmente os meninos muito pequenininhos, de 2, 3, 4 aninhos, que têm uma curva, têm uma escoliose. Vamos falar das opções de tratamento. Elas são basicamente 3 opções nessa faixa etária que eu vou falar do 0 até os 10 anos. A primeira opção é o colete gessado. Ou seja, colocar um gesso no tronco do seu filho ou da sua filha para que a gente possa melhorar o alinhamento da escoliose. Essa é uma técnica antiga e ao mesmo tempo moderna. E é claro, quem olha um menino, uma menina usando um colete gessado no tronco, primeira coisa é a sensação de assustar, porque não é frequente, a gente não vê isso com frequência. Ainda bem, esses casos não são a regra, eles são as exceções. Mas quem tem uma curva grande e uma idade pequena, não tem muita opção. A gente acaba lançando mão do colete gessado, de um gesso que vai ficar no tronco do seu filho ou da sua filha. E você bate o olho e dá aquela sensação, poxa, mas ele vai ficar o tempo todo com esse colete? Como é que vai tomar banho? Como é que vai fazer higiene? Isso aí machuca a pele? Causa dor? Ótimas perguntas. Nesse período que a criança fica com o colete, não tem como tomar banho, entrar debaixo do chuveiro. A não ser que você faça um gesso só com gesso sintético, que não é muito viável na nossa realidade. Então, na maioria das vezes, a gente faz aquele banho de higienização com pano úmido, tem que tomar cuidado, porque esse colete gessado não pode molhar, senão ele se desfaz, e aí tem que refazer. O menino fica com esse colete na média de 3 a 4 meses e depois tem que trocar e fazer um novo colete. Ele usa esse colete gessado enquanto a gente notar que a curva está diminuindo, que a curva está melhorando. E apesar do aspecto, ele não causa dor e ele normalmente dá uma ótima correção, porque a gente pega uma curva bem tortinha e vai fazer uma pressão 24 horas por dia, ou seja, vai ficar pressionando essa coluninha para ela chegar no lugar o tempo todo. Ele não tira esse colete, então é ótimo, consegue corrigir muito bem. Em alguns casos, a gente consegue curar a escoliose. O menino corrige completamente essa curva e ela fica retinha para o resto da vida. A gente usa o colete gessado e está resolvido o problema. O que é a melhor coisa do mundo, porque a gente não vai precisar operar esse menino. Não é sempre que a gente consegue esse resultado. Quanto menor a curva e quanto mais cedo começar a usar o colete, melhor. E quanto melhor fizer com alguém experiente. Depois do colete gessado, a segunda opção, e ela costuma ser uma evolução do gesso, ou seja, o menino usou o gesso durante um tempo, corrigiu, melhorou, alinhou melhor essa coluna, está estável, a gente tira o colete gessado e coloca o colete normal, o colete feito de plástico, né? Aquele colete feito moldável para o corpo da criança, para a gente acompanhar e permitir que essa criança cresça mais. E ela vai usar esse colete enquanto essa curva estiver estável, não estiver piorando, ou enquanto ele estiver crescendo. E vai usando esse colete. E como terceira opção, e talvez a pior de todas, é a haste de crescimento. As hastes de crescimento são as tecnologias mais modernas, mas elas estão longe de ser uma solução inócua, uma solução sem problemas. E a gente vai lançar a mão nos casos extremos, onde não dá para usar gesso e não dá para usar colete. Porque elas vão permitir o crescimento da coluna, mas é uma cirurgia, então a gente vai ter que fazer uma cirurgia no seu filho
e de vez em quando vai ter que fazer alongamento dessas hastes, principalmente nas hastes de crescimento que precisam, né, de levar para o bloco cirúrgico e fazer alongamento de vez em quando. Existem outras tecnologias surgindo, onde não precisa de cirurgia, onde consegue fazer o próprio movimento, mas são tecnologias ainda em evolução. Independente, mesmo nas mais modernas, elas não são isentas de problema. Podem dar complicação, a haste pode quebrar, o parafuso pode soltar, pode não funcionar tão bem, a criança pode não crescer tanto, pode crescer desequilibrada. Então elas são a última opção. A gente vai deixar para fazer cirurgia no seu filho ou na sua filha como último recurso. Não deu para usar o gesso, não deu para usar o colete, a curva está grande demais ou algum outro motivo, a gente vai lançar a mão das hastes de crescimento. E aí esperar, se tudo der certo, chegar na maturidade óssea lá pelos 11, 12, 13 anos, assim que essa criança tiver uma altura, um peso bom, pensar, na maioria das vezes, em fazer uma cirurgia definitiva, uma artrodese da coluna. Esses são os caminhos possíveis para esse grande desafio que é criança pequena com curva grande. E principalmente, individualizar. Para que serve a consulta médica? Por que vale a pena ir num médico especialista? Porque ele vai entender a história do seu filho, da sua filha. A gente vai conversar aqui, ó, olho no olho, cara a cara, para eu entender quais são os exames do seu filho, se a gente precisa fazer ressonância, se precisa fazer tomografia, se só o raio-x dá, se é melhor o gesso, se é melhor o colete, se é melhor a haste de crescimento. Por quanto tempo? Quando que a gente vai começar? E a gente vai fazer esse pensamento juntos e explicar por que nós vamos uma e depois de uma você vai precisar do outro. Muito difícil. Quem vive esse desafio sabe, pode deixar aqui nos comentários. Não tem jornada fácil, mas com bom acompanhamento e uma boa tecnologia, dá para vencer esse enorme desafio. Desejo um ótimo cuidado, eu acho que se você gostou, deixa um like, curte aqui, compartilha, porque é uma comunidade pequena de gente que enfrenta isso. Igual eu falei antes, isso é a exceção, não é a regra, então são pessoas que enfrentam esse desafio juntos, as comunidades de WhatsApp, comunidade de Facebook, Instagram, né, de mães e pais que têm meninos com escoliose de início precoce. Escoliose juvenil, escoliose infantil, são tudo a mesma coisa, tudo dentro do mesmo balaio. Boa sorte, precisou, agenda uma consulta e vamos conversando, vamos tentar tratar com mais carinho e mais tecnologia esses meninos, essas meninas aí. Até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.